Minha cunhada tentou me expor no microfone, mas a verdade virou contra ela durante anos. Aguentei humilhações da minha cunhada em silêncio. Até o dia em que ela resolveu me atacar publicamente na frente de 300 pessoas. Meu nome é Marina Almeida. Tenho 32 anos. E esta é a história de como transformei anos de humilhações silenciosas na vingança mais épica que uma cunhada tóxica poderia receber. Durante 7 anos de casamento com Tiago, aguentei ataques constantes, comentários venenosos e tentativas de sabotagem da sua irmã mais velha, Fernanda. Mas no dia 15 de março de 2023, ela cometeu o erro que mudaria nossa dinâmica familiar para sempre. Nossa guerra começou no primeiro encontro, em 2016, quando Tiago me levou para conhecer a família na casa dos pais em Alphaville, São Paulo. A mansão imponente com jardins bem cuidados e uma piscina que refletia o sol da tarde deveria ter sido um ambiente acolhedor para uma apresentação familiar. Em vez disso, tornou-se o palco onde Fernanda deixou claro que eu jamais seria bem-vinda naquela família. Fernanda Rodrigues, na época com 33 anos, era casada com Daniel, um empresário do ramo imobiliário que havia herdado uma construtora do pai. Eles moravam numa mansão ainda maior em Santana de Parnaíba, tinham 2 filhos em escolas particulares caríssimas, e Fernanda se considerava a rainha da família Rodrigues. Loira platinada, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife, dirigindo carros importados e frequentando clubes exclusivos, ela personificava o que acreditava ser o padrão que qualquer mulher deveria atingir para ser digna de um homem da família. Eu, por outro lado, era tudo que ela desprezava. Morena natural, cabelos cacheados que recusava a alisar, trabalhava como enfermeira no Hospital Sírio-Libanês, dirigia um Civic usado e havia conhecido Tiago numa festa de formatura da faculdade de medicina onde ele estava terminando a residência em cardiologia. Vinha de uma família de classe média de Santo André, filha de um metalúrgico aposentado e uma professora da rede pública. Para Fernanda, eu era claramente inferior ao padrão familiar. A primeira humilhação aconteceu ainda naquele primeiro encontro. Estávamos na sala de estar, um ambiente amplo decorado com móveis importados e quadros caros, quando Dona Mercedes, a mãe de Tiago e Fernanda, me ofereceu um café. Marina, querida, que bom conhecer você pessoalmente, disse Dona Mercedes, com um sorriso genuíno. Tiago fala tanto de você. Trabalha no hospital, não é mesmo? Sim, senhora. Sou enfermeira na UTI cardiológica do Sírio-Libanês, respondi, orgulhosa da minha profissão. Fernanda, que estava sentada numa poltrona, de couro bege, tomando um café numa xícara de porcelana fina, fez uma careta quase imperceptível antes de soltar seu primeiro veneno. Que interessante, Marina, disse ela com um sorriso falso que não chegava aos olhos. Enfermeira, deve ser gratificante cuidar das pessoas. E deve pagar bem também, né? Pelo menos melhor que o salário mínimo. A fala parecia inocente para quem não conhecia Fernanda, mas eu senti imediatamente apontada. Ela estava diminuindo minha profissão, insinuando que eu era uma caça-níquel interessada na situação financeira de Tiago. Na verdade, a remuneração é justa para o nível de responsabilidade que temos, respondi diplomaticamente. Salvamos vidas todos os dias. Claro, claro, Fernanda continuou, mexendo uma colherzinha de prata no café. É uma profissão muito humilde. Muito bonito isso. Tiago sempre gostou de pessoas mais simples. A palavra simples saiu da boca dela como se fosse um insulto disfarçado de elogio. Tiago, que conversava com o pai sobre futebol, não percebeu a tensão que se instalava entre nós. Dona Mercedes também não captou a malícia, interpretando como um comentário benevolente. Mas eu entendi perfeitamente a mensagem. Na visão de Fernanda, eu era simples demais, pobre demais, inferior demais para fazer parte daquela família. E aquela seria apenas a primeira de centenas de humilhações que ela me reservava. Durante o jantar, numa mesa de mogno que comportava 12 pessoas, decorada com louças de porcelana e talheres de prata, Fernanda continuou sua sutil campanha de desqualificação. Quando Dona Mercedes mencionou que eu havia estudado numa universidade pública, Fernanda comentou: que máximo, deve ter sido uma experiência muito democrática, bem diferente das particulares, né? Quando soube que eu morava num apartamento alugado de 2 quartos em Santo André, ela fingiu interesse. Santo André, que região interessante. Deve ser bem acessível, né? Muito prático para quem está começando a vida. Cada comentário era cuidadosamente construído para soar como curiosidade.
ou até mesmo elogio para os ouvidos dos outros, mas carregava uma carga de desprezo que só eu conseguia captar completamente. Era um jogo psicológico sofisticado, onde ela me atacava, sem que ninguém mais percebesse. No final daquela noite, quando Tiago me levou de volta para casa, ele estava radiante. "Minha família adorou você", disse ele dirigindo pela Marginal Pinheiros com um sorriso no rosto. "Minha mãe já está perguntando quando vamos casar. E a Fernanda achou você super educada e carismática." Eu quase engasguei. "Fernanda achou... o quê?" "Ela me disse que você é muito diferente das outras namoradas que eu já levei lá. Disse que você parece mais... centrada, mais real. Foi um elogio." Percebi naquele momento que Fernanda era mais perigosa do que eu imaginava. Ela não era apenas uma cunhada mal-educada. Era uma manipuladora experiente que sabia exatamente como atacar sem deixar rastros óbvios. E o pior, tinha conseguido enganar até mesmo o próprio irmão sobre suas verdadeiras intenções. Os meses seguintes se tornaram um campo minado emocional. A cada encontro familiar, Fernanda aperfeiçoava sua técnica de humilhação sutil. No aniversário do sogro, em junho de 2016, ela me apresentou para as amigas como a namorada do Tiago, que trabalha no hospital, como enfermeira. A pausa antes de "como enfermeira" e o tom ligeiramente condescendente eram quase imperceptíveis, mas devastadores para minha autoestima. No Natal daquele ano, quando toda a família se reuniu na casa dos sogros, Fernanda chegou, com presentes caríssimos para todos. Uma bolsa Louis Vuitton para a mãe, um relógio Rolex para o pai, um iPad para Tiago. Para mim, trouxe um conjunto de produtos de beleza da farmácia, ainda com etiqueta de preço, R$ 24,90. "Marina, trouxe isso para você", disse ela com um sorriso radiante, entregando o presente embrulhado em papel de presente barato. "Vi na farmácia e pensei em você. É uma linha de produtos bem... acessível. Perfeita para o dia a dia." Enquanto todos abriam presentes luxuosos, eu segurava um kit de shampoo e condicionador que ela havia claramente comprado de última hora, provavelmente no caminho para a festa. A mensagem era cristalina. Para ela, eu valia exatamente R$ 24,90. Tiago, ocupado testando seu iPad novo, não notou a diferença gritante entre os presentes. Quando comentei com ele mais tarde, ele disse que Fernanda provavelmente não sabia o que você gostava ainda, e que eu estava interpretando demais. Essa se tornou a resposta padrão de Tiago para todas as minhas reclamações sobre Fernanda. Eu estava interpretando demais, sendo sensível demais, procurando pelo em ovo. Para um homem acostumado a ver a irmã como uma pessoa carinhosa e generosa, era impossível acreditar que ela fosse capaz de tamanha maldade calculada. 2017, quando Tiago e eu decidimos nos casar, Fernanda intensificou seus ataques. Durante a organização do casamento, ela se ofereceu para ajudar com os preparativos, e cada sugestão era uma tentativa de sabotagem disfarçada de boa vontade. "Marina, que tal fazermos o casamento num lugar mais... íntimo?", sugeria ela. "Durante nossas reuniões de planejamento na casa dos sogros. Nada muito grandioso, né? Algo mais de acordo com o orçamento de vocês." Quando eu mencionava que queríamos contratar um buffet específico, ela torcia o nariz. "Esse buffet? Nunca ouvi falar. Vocês têm certeza? Não querem algo mais conhecido? Mais confiável?" Quando falávamos sobre a lista de convidados, ela sempre encontrava uma forma de questionar. "Vocês vão convidar os amigos do Hospital da Marina? Que interessante. Deve ser um pessoal bem... eclético." A palavra eclético saía da boca dela como se fosse sinônimo de inadequada. Cada sugestão, cada comentário, cada ajuda era projetada para me fazer sentir inadequada, pobre, deslocada. Era como se ela quisesse me lembrar constantemente que eu não pertencia àquele mundo. O dia do nosso casamento, 10 de dezembro de 2017, deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Casamos numa chácara em Cotia, com 150 convidados, numa cerimônia emocionante onde Tiago chorou quando me viu entrando de vestido branco. Mas mesmo naquele dia especial, Fernanda encontrou formas de tentar diminuir minha felicidade. Durante o coquetel, ela circulava entre os convidados fazendo comentários aparentemente inocentes. "O vestido da Marina ficou lindo, né? Bem... simples. Muito ela. Nada muito elaborado, mas fica bem nela."
Quando alguém elogiava a decoração, ela complementava: sim, ficou bonito. Bem diferente dos casamentos que estamos acostumados a frequentar, mas tem seu charme. Mais rústico. Durante o jantar, sentada à mesa principal como cunhada do noivo, ela monopolizava conversas contando sobre suas viagens internacionais, os restaurantes caros que frequentava, os eventos sociais exclusivos que participava. Era uma forma sutil de estabelecer a diferença de classe entre nós na frente de todos os convidados. Mas o momento mais cruel veio durante as fotos familiares. O fotógrafo estava organizando uma foto da família Rodrigues quando Fernanda, com um sorriso doce, disse alto o suficiente para várias pessoas ouvirem: Marina, querida, que tal você tirar algumas fotos nossas primeiro? Fotos só da família mesmo, você entende? Depois a gente tira todas juntas. A frase atingiu como um tapa na cara. Ela estava me excluindo da família, me colocando como uma outsider, mesmo no dia do meu próprio casamento. Tiago felizmente reagiu imediatamente. Fernanda, Marina. É da família agora. A foto é de todos nós juntos. Mas o estrago estava feito. Várias pessoas haviam ouvido, e eu senti o constrangimento queimar meu rosto como ferro em brasa. No dia que deveria marcar minha entrada oficial na família Rodrigues, Fernanda fez questão de deixar claro que eu jamais seria verdadeiramente aceita. Os primeiros anos de casamento foram uma sequência interminável de pequenas humilhações que isoladamente pareciam insignificantes, mas que juntas formavam um padrão devastador de desrespeito sistemático. Fernanda tinha uma habilidade impressionante para transformar qualquer encontro familiar numa oportunidade de me diminuir. Nas reuniões de domingo na casa dos sogros, ela sempre encontrava uma forma de destacar as diferenças entre nós. Quando eu chegava dirigindo meu Civic, ela comentava sobre seu BMW novo. Gente, acabei de trocar de carro. Estava na dúvida entre o BMW e o Audi, mas optei pelo BMW mesmo. Marina, você entende de carros ou é mais focada em outras coisas? Quando as conversas giravam em torno de viagens, ela descrevia em detalhes suas férias em Paris, Nova York, Roma, sempre terminando-os com: Marina, vocês já pensaram em viajar para fora? Ou preferem algo mais nacional mesmo? A palavra nacional saía da boca dela como se fosse uma doença contagiosa. Era sua forma de deixar claro que minhas possibilidades financeiras eram limitadas demais para experiências sofisticadas. Em 2018, quando Tiago e eu compramos nosso primeiro apartamento, um 2 quartos bem localizado em São Caetano do Sul, conquistado com muito suor e economia, Fernanda fez questão de visitá-lo para conhecer nosso novo lar. Que aconchegante! Foi seu primeiro comentário ao entrar, olhando ao redor com aquele sorriso falso característico. Bem, compacto. Perfeito para quem está começando, né? Deve dar menos trabalho para limpar. Ela caminhou pelos cômodos, fazendo observações que pareciam elogios, mas eram, na verdade, críticas disfarçadas. A cozinha é uma graça. Bem funcional. Nada muito elaborado, mas atende às necessidades básicas, né? O quarto de vocês é bonitinho. Cabe tudo certinho. Nada de muito espaço sobrando, mas é o que importa, né? A sala ficou harmoniosa, bem acolhedora, diferente desses ambientes muito grandes que às vezes ficam frios demais. Cada comentário era uma facada disfarçada de carinho. Ela estava deixando claro que nossa casa era pequena, simples, inferior ao padrão que ela considerava adequado, e fazia isso com tanta sutileza que, se eu reclamasse, seria taxada de sensível demais ou interpretando demais. O que mais me machucava era ver Tiago completamente alheio a esses ataques. Para ele, Fernanda estava sendo carinhosa e prestativa. Quando eu tentava explicar o que realmente estava acontecendo, ele me olhava como se eu fosse paranoica. Amor, ela está sendo gentil, dizia ele após cada episódio. Você está vendo maldade onde não existe. A Fernanda te adora. Essa invalidação constante dos meus sentimentos criava uma segunda camada de sofrimento. Não apenas eu tinha que aguentar os ataques de Fernanda, mas também tinha que lidar com a sensação de estar enlouquecendo, de estar imaginando coisas que não existiam. Em 2019, a situação se intensificou quando engravidei. Deveria ter sido um período de pura alegria, mas Fernanda transformou até mesmo minha gravidez numa oportunidade de demonstrar superioridade. Que emocionante, disse ela quando contamos a novidade na reunião de domingo. Tiago vai ser papai. Marina, você está se cuidando bem?
fazendo pré-natal num lugar bom, porque, né, a saúde do bebê é o mais importante. A insinuação de que eu não seria capaz de cuidar adequadamente da minha própria gravidez era clara para mim, mas passou despercebida pelos outros. Durante toda a gestação, ela bombardeava com conselhos que eram, na verdade, críticas veladas. Marina, você não acha que está engordando demais? Sei que cada organismo é diferente, mas... Você está acompanhando certinho com o médico? Vocês já pensaram no nome? Espero que escolham algo clássico, né? Nada muito... moderno demais. As crianças sofrem quando os nomes são muito... diferentes. E a decoração do quartinho? Vão fazer algo mais neutro? Ou mais elaborado? Porque às vezes menos é mais, né? Quando meu filho Gabriel nasceu, em janeiro de 2020, Fernanda chegou ao hospital com um presente, um macacão de bebê da C&A, ainda com etiqueta de promoção. Para seu próprio sobrinho, ela havia comprado a roupa mais barata que encontrou. É tão difícil escolher roupinhas de bebê, né? Disse ela, entregando o presente sem constrangimento algum. Essa aqui achei prática. Nada muito elaborado, mas serve para o dia a dia. Enquanto isso, quando seus próprios filhos nasceram, eu havia dado presentes caros e cuidadosamente escolhidos. Um berço importado para o primeiro, um carrinho de bebê de marca para o segundo. A diferença de tratamento era gritante, mas só eu parecia notar. Os anos seguintes foram uma continuação dessa tortura psicológica refinada. A cada aniversário do Gabriel, Fernanda chegava com presentes visivelmente mais baratos que os que dava para os próprios filhos. Quando nós dávamos presentes caros para os filhos dela, ela recebia com um sorriso e comentava: Nossa, que exagero! Não precisavam gastar tanto. Mas quando ela dava presentes baratos para Gabriel, justificava: Crianças pequenas não ligam para essas coisas. O importante é o carinho, né? Em 2021, quando Gabriel começou a falar, Fernanda passou a incluí-lo em sua campanha de diminuição. Durante uma reunião familiar, Gabriel, então com 1 ano e meio, estava brincando com um carrinho de plástico simples quando ela comentou: Que fofo o Gabriel brincando! Tiago, você e a Marina são muito... práticos com os brinquedos, né? Nada muito sofisticado. Bem funcional. Era como se ela quisesse estabelecer desde cedo que o filho do Tiago e da esposa inferior deveria se contentar com menos que os filhos dela. Em 2022, a pandemia forçou a família a se encontrar menos, o que me deu um respiro temporário dos ataques constantes. Mas quando os encontros retornaram, Fernanda parecia ter acumulado energia para intensificar sua campanha. Durante um churrasco na casa dos sogros, em outubro de 2022, ela chegou contando sobre a reforma que estava fazendo na mansão. Gente, estamos reformando a casa toda. Vai ficar incrível. Ampliando a piscina, fazendo uma academia, um escritório. Para o Daniel. Marina, vocês têm planos de reforma no apartamento? Ou estão satisfeitos com o tamanho atual? Mais uma vez, ela conseguia diminuir nossa situação financeira sem dizer nada explicitamente ofensivo. Era um talento diabólico para a humilhação elegante, mas o pior ainda estava por vir. Em dezembro de 2022, Fernanda anunciou que estava organizando uma festa de 40 anos para a Dona Mercedes, que faria aniversário em março de 2023. Vai ser algo muito especial, disse ela, assumindo automaticamente o papel de organizadora principal. Quero fazer uma festa inesquecível para nossa mãe. Vou contratar o melhor buffet, o melhor local, tudo do bom e do melhor. Durante as reuniões de planejamento que aconteciam na casa dos sogros, Fernanda assumiu o controle total da organização, tomando todas as decisões importantes sem consultar ninguém, mas sempre pedindo opiniões sobre detalhes irrelevantes, para fingir que estava incluindo a família. Marina, o que você acha? Guardanapos dourados ou prateados? Perguntava ela, com falsa consideração, depois de já ter decidido o local, o cardápio, a decoração e a lista de convidados. Quando eu sugeria algo mais substancial, ela sorria e dizia: Que ideia interessante. Vou anotar aqui, para avaliar depois. Era óbvio que minha opinião não importava. Ela me incluía apenas o suficiente para não parecer completamente excludente, mas deixava claro que as decisões reais caberiam apenas a ela. A festa foi marcada para o dia 15 de março de 2023, num salão de eventos em Alphaville. Fernanda contratou tudo do mais caro: buffet de alta gastronomia, decoração elaborada, música ao vivo, fotógrafo profissional. Era claramente uma forma de demonstrar seu poder financeiro e sua posição na família.
Nas semanas que antecederam a festa, ela comentava constantemente sobre os preparativos. Gente, não está sendo fácil organizar tudo isso, mas nossa mãe merece o melhor, né? Estou gastando uma fortuna, mas vale a pena para uma ocasião especial. Assim, era sua forma de deixar claro que apenas ela tinha condições de proporcionar algo realmente especial para a sogra, enquanto o resto da família, especialmente eu, só serviria para aparecer e admirar. Uma semana antes da festa, durante uma reunião familiar, Fernanda fez um anúncio que deveria ter me alertado para o que estava por vir. Gente, estou preparando alguns discursos para a festa, disse ela com um brilho malicioso nos olhos. Quero que seja uma noite emocionante, onde possamos falar verdades importantes, sabe? Momentos especiais pedem sinceridade total. Na época, interpretei como apenas mais uma de suas tentativas de assumir protagonismo. Não imaginava que ela estava planejando usar a festa como palco para a humilhação pública mais cruel que eu já havia sofrido. O dia 15 de março de 2023 amanheceu ensolarado e bonito. A festa seria às 19 horas, e eu passei o dia me arrumando com cuidado especial. Escolhi um vestido azul marinho elegante que havia comprado especialmente para a ocasião. Fiz cabelo e maquiagem no salão e me senti bonita e confiante pela primeira vez em muito tempo. Tiago estava radiante de orgulho vendo sua mãe ser homenageada de forma tão especial. Gabriel, então, com 3 anos, estava adorável num terninho azul que combinava com meu vestido. Chegamos ao salão às 19h15 e fomos recebidos por uma decoração deslumbrante, flores por todos os lados, mesas elegantemente arranjadas, iluminação sofisticada. O salão comportava 300 pessoas e estava completamente lotado. Fernanda havia convidado toda a família estendida, amigos antigos dos sogros, colegas de trabalho do Daniel, vizinhos, praticamente todas as pessoas importantes na vida dos Rodrigues. Era claramente um evento para impressionar e estabelecer o status da família. Dona Mercedes estava radiante, usando um vestido dourado que Fernanda havia escolhido para ela, recebendo cumprimentos e homenagens de todos os lados. Aos 70 anos, ela era uma mulher elegante e querida, que realmente merecia aquela celebração especial. Durante a primeira parte da festa, tudo transcorreu normalmente. O coquetel foi servido, as pessoas conversavam animadamente, a música ambiente criava um clima festivo e elegante. Fernanda circulava pelo salão como uma anfitriã perfeita, cumprimentando convidados, supervisionando os garçons, garantindo que tudo estivesse funcionando perfeitamente. Eu estava conversando com algumas primas de Tiago numa mesa próxima ao buffet quando Fernanda se aproximou. "Marina, que lindo você está hoje", disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. "Esse vestido ficou interessante em você, bem diferente do seu estilo habitual, né?" Mesmo numa festa que ela própria estava organizando, Fernanda não conseguia resistir a um comentário venenos, mas eu estava determinada a não deixar que ela estragasse minha noite. "Obrigada, Fernanda. A festa está linda. Parabéns pela organização." "Ah, obrigada. Sabia que nossa mãe merecia algo especial. Não medirei esforços quando se trata da família." A ênfase na palavra família foi sutil, mas intencional. Era sua forma de deixar claro que, mesmo após 7 anos de casamento, eu ainda era considerada uma outsider. Por volta das 21h30, depois do jantar, Fernanda se dirigiu ao palco onde estava o equipamento de som. O salão tinha um pequeno palco elevado com microfone, pensado exatamente para discursos e homenagens. Ela pediu para o DJ baixar a música e chamou a atenção de todos. "Pessoal, posso ter a atenção de vocês por alguns minutinhos?" disse ela ao microfone, sua voz ecoando claramente por todo o salão. As 300 pessoas gradualmente silenciaram e se voltaram para o palco. Dona Mercedes estava sentada numa mesa de honra bem na frente, sorrindo emocionada, antecipando a homenagem da filha. "Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês nesta noite tão especial", começou Fernanda, com sua postura elegante e voz firme. "É emocionante ver tantas pessoas importantes reunidas para celebrar os 70 anos da nossa querida Mercedes." Aplausos ecoaram pelo salão. Até aquele momento, tudo parecia um discurso normal de homenagem. "Minha mãe sempre foi um exemplo de força, elegância e principalmente de valores familiares sólidos", continuou Fernanda. "Ela nos ensinou que família é sagrada, que devemos proteger uns aos outros e que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre deve prevalecer."
Algo na entonação da voz dela me fez sentir um frio na barriga. Havia uma tensão estranha no ar, como se ela estivesse construindo algo maior. Por isso, nesta noite de celebração, quero aproveitar para falar sobre família, sobre verdades e sobre pessoas que às vezes não são o que aparentam ser. O salão continuava em silêncio, mas eu senti que algumas pessoas começaram a trocar olhares curiosos. O discurso estava tomando uma direção inesperada. Vocês sabem que eu sempre fui muito protetiva com minha família, disse Fernanda, sua voz ganhando um tom ligeiramente mais duro. Especialmente com meu irmão Tiago, que sempre foi um homem trabalhador, honesto, generoso. Talvez generoso demais. Meu estômago começou a se contrair. Ela estava falando de Tiago, mas seus olhos vagavam pelo salão até encontrarem os meus. Havia algo de predatório naquele olhar. E quando pessoas entram na nossa família, eu sempre observo muito bem. Continuou ela, agora claramente olhando na minha direção. Porque família não é só sobre amor, né, pessoal? É sobre caráter, sobre valores, sobre merecimento. O silêncio no salão agora era tenso. As pessoas começaram a perceber que aquilo não era um discurso normal de aniversário. Tiago, sentado numa mesa próxima, franzia a testa tentando entender onde a irmã queria chegar. Por isso eu acho que chegou a hora de algumas verdades virem à tona, disse Fernanda, sua voz agora carregada de uma malícia que ela nem tentava mais esconder. Verdades sobre pessoas que se aproveitam da bondade dos outros, que se infiltram em famílias para ter uma vida melhor, que fingem ser o que não são. Meu coração disparou. Ela estava falando de mim. Na frente de 300 pessoas, no aniversário da própria mãe, Fernanda estava prestes a me atacar publicamente. Marina, disse ela, pronunciando meu nome claramente ao microfone. Que tal você vir aqui? Acho que todos nós gostaríamos de conhecer melhor a verdadeira Marina. Um murmúrio chocado percorreu o salão. As pessoas se viraram para me olhar, algumas com curiosidade, outras com constrangimento óbvio. Senti como se estivesse num pesadelo, como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Tiago se levantou imediatamente da mesa, claramente, confuso e alarmado. Fernanda, o que você está fazendo? Mas ela ignorou completamente o irmão, mantendo o microfone firme na mão e os olhos fixos em mim. Vem, Marina. Não seja tímida. Afinal, você nunca foi tímida quando se tratava de conseguir o que queria, né? Cada palavra era como uma bofetada pública. Eu estava paralisada na minha cadeira, sentindo 600 olhos me observando, esperando minha reação. Gabriel estava sentado ao meu lado, felizmente distraído com um joguinho no tablet, alheio ao drama que se desenrolava. Fernanda, pare com isso agora! Gritou Tiago, caminhando em direção ao palco. Não, Tiago! Ela disse, firmemente ao microfone. Você sempre me protegeu dos seus olhos. Mas chegou a hora da verdade. Marina, levanta daí e vem aqui. Dona Mercedes, até então sorrindo e confusa, começou a perceber que algo muito errado estava acontecendo. Seu rosto, que minutos antes irradiava felicidade, agora mostrava preocupação e constrangimento. Filha, o que está acontecendo? Perguntou ela, levantando-se da mesa de honra. Mãe, senta aí, isso é importante. A senhora precisa saber quem realmente está na nossa família. A humilhação pública estava se intensificando a cada segundo. Fernanda havia transformado o aniversário da própria mãe numa arena para me destruir publicamente. E o pior, estava funcionando. Eu me sentia completamente exposta, vulnerável, atacada por todos os lados. Mas foi nesse momento de desespero total que algo dentro de mim mudou. Talvez fosse a adrenalina, talvez fosse o acúmulo de 7 anos de humilhações, ou talvez fosse simplesmente a indignação de ver uma mulher usar o aniversário da própria mãe para um ataque pessoal tão cruel. Mas alguma coisa se rompeu dentro de mim, e uma determinação férrea tomou o lugar do medo. Levantei-me lentamente da cadeira. O salão inteiro me observava em silêncio absoluto. Senti minhas pernas trêmulas, mas obriguei-me a caminhar em direção ao palco com a dignidade que ainda me restava. Está bem, Fernanda, disse eu, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Você quer verdades? Vamos falar de verdades. Subi no palco sob o olhar de 300 pessoas. Fernanda me entregou o microfone com um sorriso vitorioso, claramente achando que havia me encurralado e que eu sucumbiria à pressão pública. Pessoal, comecei, minha voz ecoando pelo salão. Fernanda está certa. Chegou a hora de algumas
Verdades virem à tona. Senti minha confiança crescendo a cada palavra. Havia algo libertador em finalmente ter uma plataforma para falar depois de anos de silêncio forçado. Verdades sobre 7 anos de convivência familiar. Verdades sobre quem realmente eu sou e sobre quem Fernanda realmente é. Vi a expressão de Fernanda mudar sutilmente. Ela esperava que eu fosse chorar, implorar ou sair correndo humilhada. Não esperava que eu fosse revidar. Fernanda tem razão quando diz que família é sagrada, continuei, olhando diretamente para os convidados. Por isso, durante 7 anos, aguentei humilhações em silêncio. Porque pensei que preservar a harmonia familiar era mais importante que defender minha dignidade. O salão continuava em silêncio total, mas agora era uma atenção diferente. As pessoas estavam genuinamente interessadas em ouvir minha versão. Mas já que estamos falando de verdades numa festa de família, vamos falar sobre todas as verdades. Fernanda tentou retomar o microfone, mas eu me afastei. Calma, Fernanda. Você teve sua vez. Agora é a minha. Olhei para a Dona Mercedes, que me observava com uma mistura de preocupação e curiosidade. Dona Mercedes, a senhora sabe que eu amo essa família. Sabe que sempre tratei Tiago com carinho e respeito. Sabe que sou uma boa mãe para Gabriel e uma nora dedicada. Ela acenou com a cabeça, claramente concordando. Mas o que a senhora não sabe é que durante todos esses anos, Fernanda fez de tudo para me fazer sentir como se eu não pertencesse a esta família. Um murmúrio percorreu o salão. Finalmente, o assunto estava sendo abordado abertamente. Fernanda, você quer falar sobre quem eu realmente sou? Então vamos lá. Virei-me para enfrentá-la diretamente. Eu sou Marina Almeida Rodrigues, enfermeira há 12 anos, especializada em UTI cardiológica. Salvei literalmente centenas de vidas ao longo da minha carreira. Acordo às 5h da manhã, trabalho turnos de 12 horas, volto para casa exausta e, ainda assim, cuido do meu filho, da minha casa e do meu marido com todo o amor que tenho. Minha voz estava ficando mais forte e emotiva. Venho de uma família de classe média, sim. Meu pai é metalúrgico aposentado, minha mãe é professora. Pessoas honestas que me ensinaram o valor do trabalho, da dignidade e do respeito ao próximo. Olhei para Tiago, que me observava com uma expressão que misturava espanto e algo que parecia admiração. Não nasci rica, não. Mas também nunca pedi um centavo da família Rodrigues. Trabalho para sustentar minha parte das despesas. Contribuo com as contas da casa e ainda sobra dinheiro para dar presentes caros para os filhos da Fernanda. Presentes muito mais caros, por sinal, do que os que ela dá para meu filho. Algumas pessoas começaram a trocar olhares significativos. A dinâmica estava mudando. Fernanda quer falar sobre caráter. Então vamos falar sobre caráter. Respirei fundo, reunindo coragem para o que estava por vir. Durante 7 anos, Fernanda me humilhou sistematicamente. Comentários sobre minha profissão, minha origem, minha situação financeira. Presentes deliberadamente baratos para mim e para meu filho. Exclusão de fotos familiares. Questionamento público da minha capacidade de cuidar da própria gravidez. A cada exemplo que eu citava, via mais cabeças balançando em reconhecimento. Várias pessoas ali haviam presenciado esses momentos, mas nunca haviam conectado os pontos. No meu próprio casamento, ela tentou me excluir das fotos da família. No nascimento do Gabriel, trouxe um presente de R$ 15, sendo que para os próprios filhos ela gasta centenas. Dona Mercedes olhava para Fernanda com uma expressão de crescente decepção. Mas sabe o que é pior que tudo isso? Continuei, sentindo lágrimas de raiva e libertação se formando nos meus olhos. É que quando eu tentava conversar com Tiago sobre isso, ele sempre dizia que eu estava interpretando demais, que Fernanda não era assim. Tiago baixou a cabeça, claramente constrangido. Porque Fernanda é muito inteligente. Ela sabe exatamente como humilhar sem deixar rastros óbvios. Como fazer ataques que soam como preocupação. Como diminuir alguém fingindo estar sendo gentil. O salão estava absolutamente silencioso. Era como se 300 pessoas estivessem assistindo a um acerto de contas anos em construção. Mas hoje, Fernanda, você cometeu um erro. Você resolveu me atacar publicamente, na frente de toda a família, no aniversário da sua própria mãe. Virei-me para os convidados. Porque uma pessoa que realmente ama a família não transforma o aniversário da mãe numa arena para destruir cunhadas. Uma pessoa que realmente tem classe não usa uma festa que ela mesma organizou para humilhar parentes. Fernanda estava visivelmente
desconfortável agora, percebendo que a situação havia fugido completamente do seu controle. Fernanda, você quer saber quem eu realmente sou? Eu sou a mulher que sempre respeitou você, mesmo quando você não me respeitava. Sou a pessoa que sempre elogiou sua organização, suas conquistas, sua família, mesmo quando você diminuía as minhas. Minha voz estava carregada de emoção, mas também de uma dignidade que eu nem sabia que possuía. Sou a nora que sempre chegou nos domingos com um sorriso no rosto, mesmo sabendo que sairia de lá com o coração apertado por mais uma humilhação disfarçada de carinho familiar. Várias pessoas estavam visivelmente emocionadas. Tia Rosa, irmã de Dona Mercedes, limpava lágrimas discretamente. Mas principalmente, Fernanda, eu sou a mulher que decidiu que hoje acaba. Olhei diretamente nos olhos dela. Acaba esse jogo de me diminuir em público. Acaba essa campanha de me fazer sentir como se eu não merecesse estar nesta família. Acaba essa farsa de que seus ataques são brincadeiras ou preocupação. O silêncio no salão era ensurdecedor. Porque, veja só, eu descobri uma coisa muito interessante nos últimos anos. Fiz uma pausa dramática, sentindo que tinha a atenção total de todos. Todo esse ódio que você sente por mim não é sobre classe social, não é sobre dinheiro, não é sobre eu não ser sofisticada o suficiente. Fernanda estava pálida agora. É sobre insegurança. É sobre medo. É sobre você perceber que, apesar de eu não ter nascido rica, apesar de não ter um marido empresário, apesar de não morar numa mansão, eu tenho algo que você nunca teve e nunca terá. O que você tem? Perguntou Fernanda num sussurro que o microfone captou. Eu tenho o amor verdadeiro do Tiago. A frase caiu como uma bomba no salão. Era a verdade mais crua e dolorosa que poderia ser dita. Fernanda, você sempre tratou seu irmão como uma propriedade, como se o amor dele fosse algo que você pudesse controlar, distribuir, administrar. Você não consegue aceitar que ele escolheu uma mulher que você não aprovou. Olhei para Tiago, que me observava com lágrimas nos olhos. Mas o amor não funciona assim. Tiago não me ama porque eu tenho dinheiro. Porque eu não tenho. Não me ama porque eu sou da alta sociedade. Porque eu não sou. Ele me ama porque eu o amo de verdade. Porque construímos uma parceria real. Porque somos felizes juntos. Voltei-me novamente para Fernanda. E isso te mata, não é? Ver que seu irmão preferiu uma enfermeira simples a todas as herdeiras ricas que você gostaria que ele namorasse. Fernanda tentou falar, mas eu continuei. Durante 7 anos, você tentou me quebrar. Tentou me fazer desistir. Me fazer sentir pequena. Me fazer acreditar que eu não merecia estar aqui. Minha voz agora estava carregada de uma força que eu nem sabia que possuía. Pairiou. Mas sabe o que aconteceu? Cada humilhação sua me tornou mais forte. Cada comentário maldoso me fez valorizar ainda mais o que eu realmente tenho. Cada tentativa de me diminuir me mostrou o quanto eu já cresci. Olhei para a Dona Mercedes. Dona Mercedes? Eu peço desculpas por ter que falar essas coisas no seu aniversário. A senhora não merecia que sua festa se tornasse um campo de batalha. Ela balançou a cabeça, claramente emocionada. Mas algumas verdades precisavam ser ditas. E já que Fernanda insistiu em fazê-las públicas, então que sejam públicas mesmo. Virei-me para os 300 convidados. Pessoal, vocês me viram crescer nesta família durante 7 anos. Viram como eu trato Tiago, como eu cuido do Gabriel, como eu me relaciono com todos vocês. Não preciso provar meu caráter através de ataques ou humilhações. Meu caráter se prova através das minhas ações. Aplausos começaram a surgir espontaneamente de algumas mesas. Primeiro discretos, depois mais intensos. Fernanda, você quer uma guerra? Você pode ter uma guerra, mas não vai ser uma guerra onde eu me escondo ou me calo. Olhei diretamente para ela. Será uma guerra onde eu falo a verdade. Onde eu exponho cada manipulação, cada humilhação, cada tentativa de sabotagem que você fez durante todos esses anos. Fernanda estava visivelmente abalada, percebendo que havia subestimado completamente minha capacidade de reação. Mas sabe o que eu prefiro? Prefiro peace. Prefiro que terminemos essa guerra idiota que só existe na sua cabeça. Prefiro que você aceite que eu faço parte desta família, que Tiago me escolheu e que Gabriel é seu sobrinho independentemente de qualquer coisa. Fiz uma última pausa, olhando para todos no salão. Porque família verdadeira não é sobre dinheiro.
status ou aprovação. Família verdadeira é sobre amor, respeito e apoio mútuo. E se você conseguir entender isso, Fernanda, talvez ainda possamos ter uma relação civilizada. Entreguei o microfone de volta para ela e desci do palco sob uma salva de aplausos que começou tímida, mas rapidamente se tornou ensurdecedora. As 300 pessoas estavam aplaudindo de pé, claramente apoiando minha posição. Tiago me encontrou no meio do salão e me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido. Desculpa. Desculpa por não ter visto. Desculpa por não ter te protegido. Dona Mercedes se aproximou com lágrimas nos olhos. Marina, querida, eu não sabia... Não imaginava. Você sempre será bem-vinda nesta família. Durante os minutos seguintes, dezenas de pessoas vieram me cumprimentar, me apoiar, me elogiar pela coragem. Tios, primos, amigos da família, pessoas que haviam presenciado anos de humilhações sutis e finalmente entendiam o que realmente estava acontecendo. Fernanda permaneceu no palco por alguns momentos, claramente em choque, antes de descer e se dirigir rapidamente para o banheiro, acompanhada pelo marido Daniel, que parecia constrangido pela situação toda. A festa continuou, mas o clima havia mudado completamente. As pessoas conversavam animadamente sobre o que havia acontecido, claramente do meu lado. Gabriel, felizmente, havia permanecido alheio a tudo, brincando com alguns primos numa mesa ao lado. Por volta da meia-noite, quando a festa estava terminando, Fernanda se aproximou de mim. Seus olhos estavam vermelhos. Ela havia claramente chorado no banheiro. Marina, disse ela baixinho, precisamos conversar. Fomos para um canto mais reservado do salão, longe dos outros convidados. Eu não esperava que você... Começou ela, claramente lutando para encontrar palavras. Que eu me defendesse. Completei. Durante todos esses anos, você sempre ficou quieta. Pensei que fosse... mais fraca. Não era fraqueza, Fernanda. Era esperança de que um dia você me aceitasse na família sem eu ter que lutar por isso. Ela ficou em silêncio por alguns momentos. Marina, algumas das coisas que você disse talvez tenham um fundo de verdade. Algumas? Perguntei levantando uma sobrancelha. Está bem, a maioria delas. Era a coisa mais próxima de um pedido, de desculpas que eu já havia recebido dela. Fernanda, eu nunca quis ser sua inimiga. Nunca quis roubar seu irmão de você. Só queria ser aceita. Eu sei, disse ela, olhando para o chão. Eu acho que eu sempre tive medo de que você mudasse nossa dinâmica familiar. E mudei? Perguntei. Mudou, mas talvez isso não seja necessariamente ruim. Olhamos uma para a outra em silêncio por alguns momentos. Fernanda, eu não espero que viremos melhores amigas da noite para o dia. Mas podemos tentar ser civilizadas? Podemos, disse ela, estendendo a mão. Podemos tentar. Apertamos as mãos num acordo tácito de cessar fogo. Nos meses que se seguiram àquela noite histórica, a dinâmica familiar mudou drasticamente. Tiago, finalmente consciente do que havia acontecido durante todos aqueles anos, me apoiou completamente e teve várias conversas sérias com Fernanda sobre comportamento e respeito. Dona Mercedes, que havia ficado genuinamente chocada ao descobrir como eu havia sido tratada, fez questão de me incluir mais ativamente na família, pedindo minha opinião sobre decisões importantes e me convidando para almoços especiais só nós duas. Fernanda levou alguns meses para processar completamente o que havia acontecido. Houve um período de distanciamento onde ela evitava encontros familiares, claramente constrangida pela exposição pública dos seus comportamentos. Mas gradualmente ela começou a mudar. Não da noite para o dia, e certamente não sem esforço consciente, mas mudou. Os comentários venenosos cessaram. Os presentes baratos para Gabriel foram substituídos por presentes apropriados. As humilhações disfarçadas de elogios desapareceram. No Natal de 2023, 9 meses depois da festa histórica, tivemos nosso primeiro encontro familiar realmente harmonioso em 7 anos. Fernanda me cumprimentou educadamente, perguntou sobre meu trabalho com interesse genuíno e até elogiou um vestido que eu estava usando sem nenhuma conotação maliciosa. Marina, você está linda hoje, disse ela simplesmente, sem subtextos ou segundas intenções. Era um progresso pequeno, mas significativo. Em fevereiro de 2024, quando Gabriel fez 4 anos, Fernanda apareceu na festa com um presente realmente especial,
um conjunto de Lego caro que Gabriel havia mencionado querer numa conversa casual semanas antes. Ela havia prestado atenção nos desejos do meu filho e escolhido algo que realmente o deixaria feliz. Tia Fernanda, obrigado! Disse Gabriel, abraçando as pernas dela com entusiasmo genuíno. Vi lágrimas se formarem nos olhos dela. Era como se ela finalmente entendesse o que havia perdido durante todos aqueles anos de guerra desnecessária. Em março de 2024, exatamente um ano depois da festa que mudou tudo, Dona Mercedes fez 71 anos. Desta vez, a família inteira se reuniu para organizar a celebração. Fernanda sugeriu que fizéssemos em casa mesmo, algo mais íntimo e familiar. Durante os preparativos, ela se dirigiu a mim. Marina, você tem bom gosto para a decoração. Que tal você cuidar da parte visual da festa? Era a primeira vez em 8 anos que ela me pedia ajuda para algo importante, reconhecendo publicamente uma habilidade minha. Trabalhamos juntas durante toda a semana, planejando cada detalhe. Não éramos amigas, mas conseguíamos colaborar de forma civilizada e até produtiva. Na noite da festa, quando Dona Mercedes soprou as velhinhas cercada de toda a família, ela fez um discurso emocionante. No ano passado, aprendi que família verdadeira não é sobre concordar sempre, mas sobre saber reconhecer quando erramos e ter coragem para mudar. Ela olhou diretamente para Fernanda e para mim. Estou orgulhosa de ver minhas filhas, porque Marina também é minha filha, construindo uma relação baseada em respeito mútuo. Fernanda e eu trocamos um olhar discreto. Não era amor, não era amizade profunda, mas era paz. E às vezes paz é suficiente. Hoje, em 2024, eu posso dizer que vencemos aquela guerra. Não porque destruí Fernanda ou porque ela se tornou uma pessoa completamente diferente, mas porque conseguimos encontrar um meio-termo civilizado onde ambas podemos coexistir na família, sem conflitos constantes. Tiago me agradece frequentemente por ter tido a coragem de finalmente me defender naquela noite. Você não mudou apenas nossa relação, ele me disse recentemente. Você mudou toda a dinâmica familiar para melhor. Gabriel, agora com 4 anos, tem uma relação normal e saudável com a tia Fernanda. Ele não sabe sobre a guerra que aconteceu antes dele ter idade para entender, e espero que nunca precise saber. Quanto a mim, aquela noite de março de 2023 me ensinou uma lição valiosa. Às vezes, a única forma de parar uma guerra é deixar de se esconder e começar a lutar de volta. Não com crueldade ou vingança, mas com verdade e dignidade. Durante 7 anos, tentei conquistar o respeito de Fernanda através da submissão, do silêncio, da esperança de que um dia ela me aceitaria por bondade própria. Mas o respeito verdadeiro só veio quando eu mostrei que não permitiria mais ser desrespeitada. A ironia é que Fernanda sempre me viu como uma ameaça à sua posição na família. Mas eu nunca quis ocupar lugar nenhum além do meu. Ser a esposa do Tiago, mãe do Gabriel e nora respeitada. Era ela quem criava uma competição que só existia na sua cabeça. Hoje, quando encontro outras mulheres passando por situações similares, cunhadas tóxicas, famílias que não aceitam, relacionamentos onde são constantemente diminuídas, eu sempre dou o mesmo conselho: não aceitem humilhações em nome da harmonia familiar. A harmonia real só existe quando há respeito mútuo. E se alguém resolve tornar uma festa de família numa arena para te atacar publicamente, lembre-se do que aconteceu naquela noite de março. Às vezes, a melhor defesa é um ataque honesto. Não um ataque com mentiras ou crueldade, mas com verdades que estavam guardadas há tempo demais. Porque quando você finalmente encontra a coragem para dizer não mais, quando para de aceitar migalhas de respeito e exige ser tratada com dignidade, o mundo ao seu redor muda. As pessoas que realmente te amam te apoiam. E aquelas que só te toleravam são forçadas a reconsiderar seu comportamento. Naquela noite, Fernanda pensou que ia me destruir publicamente. Em vez disso, ela me deu a plataforma que eu precisava para finalmente me libertar de anos de humilhações silenciosas. Às vezes, a vingança mais doce não é uma vingança planejada. É simplesmente ter coragem de dizer a verdade quando alguém tenta te destruir com mentiras. E a verdade, como descobri naquela noite inesquecível, sempre prevalece. Em março de 2025, 2 anos após a festa que mudou tudo, recebi uma mensagem inesperada de Fernanda. Marina, estou organizando o aniversário de 5 anos do Gabriel. Gostaria que você me ajudasse. Quero fazer algo especial para ele. Li a mensagem 3 vezes antes de entender completamente o que estava acontecendo. Fernanda, que durante anos havia dado presentes baratos para meu filho,
Agora queria organizar sua festa de aniversário. Por que você quer fazer isso? Perguntei quando nos encontramos para conversar. Porque ele é meu sobrinho, disse ela simplesmente. E porque perdi 4 anos da vida dele por causa da minha estupidez. Organizamos juntas a festa de Gabriel. E pela primeira vez em 8 anos, trabalhamos como verdadeiras cunhadas. Não éramos melhores amigas. Provavelmente nunca seríamos. Mas havíamos encontrado uma forma de coexistir que funcionava para toda a família. Durante a festa, vendo Gabriel brincar feliz com os primos, cercado de uma família finalmente harmoniosa, entendi que a verdadeira vitória não havia sido humilhar Fernanda publicamente naquela noite de março. A verdadeira vitória era esta: uma família em paz, onde meu filho podia crescer cercado de amor, onde meu marido não precisava mais escolher entre a esposa e a irmã, onde eu finalmente podia ser eu mesma sem medo de represálias. Às vezes, para ganhar uma guerra, você precisa ter coragem de começar uma batalha. E às vezes, a batalha mais importante da sua vida acontece num microfone, na frente de 300 pessoas, quando alguém tenta te destruir e você decide que já aguentou o suficiente. Naquele dia, minha cunhada tentou me expor no microfone. Mas a verdade virou contra ela, e todos nós saímos vencedores no final. Porque a verdade sempre vence. Sempre.